Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouco? Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências, e vamos hoje conversar sobre a seção do capítulo 4, que tem como título Parentesco, Filiação. A primeira pergunta dessa seção é a 203, e ela traz a seguinte dúvida: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar à vida moral? Vamos tentar entender um pouquinho dessa questão, tá? Quando nós geramos um filho, nós transmitimos para esse filho somente a vida animal, no sentido desse fluido, dessa condição de vida para a formação do novo corpo, né, o novo corpo animado, ou nós transmitimos também parte da nossa alma? A dúvida deles é essa. Porque é muito comum a gente ouvir, né, nos ditos populares, coisas do tipo, fulano puxou o outro, é igualzinho o outro, tem as mesmas tendências, os mesmos gostos, ou então pensamentos meio tensos, difíceis, como o ditado do filho de um, né? Quem sai aos seus não degenera, já que é filho de fulano e fulano é mau, aquela criança também vai ser má. Esse tipo de pensamento geral. Então a dúvida de Kardec é: quando os pais geram um filho, eles dão para esse filho somente a vida orgânica, né? É por isso que ele fala de vida animal, ou ele dá também parte da vida moral, no sentido de parte da sua alma? E a resposta que os espíritos dão é a seguinte: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Ou seja, eu que neste momento, nesta existência, estou Rogéria, eu não fico deixando pedaços da minha alma se dividindo, né, para gerar outros seres. Ou vamos brincar do universo de Harry Potter. Não existe isso de eu dividir a minha alma e deixar um pedaço dessa alma em outro corpo para garantir que continue a sobrevivência depois. Não é uma horcruxes da vida, não é essa que é a ideia, né? Eu, espírito, sou indivisível. Eu vou adotar a cada existência personalidades diferentes que são formadas, né, a partir das experiências que são necessárias, que sejam vividas naquela existência, através da cultura, da sociedade, do lugar onde eu tenha vindo a nascer, da família que me abrigou, condição social e etc. Tudo isso vai formar um conjunto que é a minha personalidade, que neste caso é o que eu sou, Rogéria, nesta existência. Mas eles continuam. Um pai obtuso, no sentido de pouco inteligente, pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, essa questão da condição de inteligência, essa questão da condição moral, ela não é passada de pai para filho. Questão 204. Uma vez que temos muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos deu, nos criou? A minha parentela, os meus parentes, são outros para além, ou vamos dizer assim, né, é um grupo muito maior, é formado por um grupo muito maior do que, por exemplo, são hoje os meus pais, as minhas irmãs, os meus tios, primos, etc. Porque se eu tenho várias existências, dá para se entender que a cada existência eu possa ter parentelas diferentes. E aí os espíritos respondem da seguinte forma: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. É por isso que, às vezes, a gente tem dentro da nossa própria família pessoas com quem a gente se sente muito mais afim, mais ligado, e outros que pode até mesmo, isso é possível, beirar um pouquinho uma certa aversão, porque isso tudo é resultado das relações anteriores que nós estabelecemos com essas criaturas. Aqueles afetos, os amores que foram cultivados, quando eles voltam com a gente para uma outra existência, dá a sensação de algo que já é muito antigo, que é para além do tempo.
Da mesma forma, os nossos desafetos, as necessidades que a gente tem de reajuste, aquelas coisinhas que a gente deixou mais mal resolvidas, né, lá para trás, faz com que a gente fique com essa sensação de que não tá casando muito bem a história. Sabe esse tipo de questão? É por aí. É dessa forma que a gente vai construindo também o que eles chamam de família espiritual e que lá na frente, na verdade, vai ser formada pela família universal. Questão 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com fazê-los anteriores à existência atual. Vamos lá, vamos entender isso daqui. Algumas pessoas acreditam que se a cada existência eu tenho pais diferentes, irmãos diferentes, etc, etc, na verdade os laços de família não são tão importantes assim, porque a cada encarnação muda. O entendimento de alguns é isso. Então, que os espíritos estão querendo, né, a provocação de Allan Kardec é nesse sentido de provocar alguma reflexão em torno dessa questão. O fato, né, de existirem várias existências, a reencarnação, ela destrói os laços de família ou ela aprofunda esses laços de família? E aí cabe outras questões que a gente pode pensar, né? Será que eu posso voltar em outra existência com os mesmos pais? Com a mesma filha? Será talvez que eu posso vir novamente com aquele que hoje é meu marido? Será que a gente já foi lá atrás parentes de alguma forma? E são essas possibilidades que vão sendo discutidas. E aí os espíritos respondem o seguinte: ela, a reencarnação, os distende, alarga, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Por quê? Porque como a gente está vindo junto há muito tempo, é como se a cada existência esses laços fossem sendo cada vez mais fortalecidos. É a mesma situação quando a gente tem, por exemplo, um colega de escola que está acompanhando a gente talvez desde o primeiro ano do fundamental. O nível de amizade, de afeição, de cumplicidade que existe entre a gente e esse amigo é muito maior, é óbvio, do que aqueles que chegaram para a gente no ano passado ou que estão chegando esse ano. Então, essa repetição das existências, ela, na verdade, aprofunda e distende, no sentido de que tornam mais sólidas essas afeições e amplia o leque de possibilidades das afeições construídas. Mas continua. Essa doutrina da reencarnação amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. A gente não sabe, mas talvez esteja na nossa rua, na figura de um vizinho qualquer, alguém que a gente sente que é muito amigo nosso nessa existência, quase que como sendo da família. E se a gente for investigar, quando a gente estiver no mundo espiritual, a gente pode descobrir que alguma vida lá para trás, talvez a gente já tenha sido irmão, talvez eles já tenham sido nossos pais, talvez nós tenhamos sido pais deles e assim por diante, nas mais diversas situações. E até essa mudança, né, de espaços ocupados vem também com o interesse de quebrar, em grande medida, os preconceitos de classe, de posição social e etc. Porque talvez aquele que há 200, 300 anos atrás eu tenha convivido com ele na condição, vamos imaginar assim, de meu escravo, talvez em outra existência ele tenha sido meu pai. E será que eu soube agir de forma decente, moralmente aceita com esse espírito que naquela encarnação estava experimentando um tipo de existência diferente? Só para a gente pensar, só para a gente pensar. Continua, porque existe uma outra questão dentro da 205. 205A. Ela, no entanto, a reencarnação, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. O que ele está querendo dizer aqui? Vamos lembrar primeiro que aqui a gente está falando desse ambiente, né, europeu. Aqui Kardec está falando desse apego que algumas pessoas tinham
a árvore genealógica da família. A gente vê, às vezes, né, nos livros de história, referência de uma pessoa, ou até nos livros de literatura mesmo, relatando, né, narrativas, romances modernos ou medievais. Ah, fulano que descendia de nobres cruzados. Pois é, só que o espírito que anima aquele nobre que foi um cruzado lá atrás, talvez ele tenha sido um servo em outra reencarnação. Então essa linhagem genealógica, ela perde um pouquinho da importância. É isso o que Kardec está questionando aqui. E aí os espíritos respondem, é exato. É exatamente isso. Mas essa importância assenta no orgulho, porque ninguém quer descobrir que na encarnação passada foi simplesmente um operário qualquer. Ninguém quer saber que os seus antepassados foram somente um grupo de colonos pobres que não fizeram grande coisa, somente viveram. Normalmente o que as pessoas querem saber é que os seus antepassados foram poderosos, foram nobres, ou que na encarnação anterior a gente tenha sido um rei, uma rainha. E aí é interessante a quantidade de reis e rainhas que estão reencarnados por aí afora, só para fazer uma crítica mesmo, para a gente pensar nisso. E é por isso que eles falam que essa colocação é exata, porque na verdade essa preocupação com a genealogia, ela é fruto do orgulho, mais nada além disso. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. A maior parte não está preocupada, até porque muitas vezes não fica registrado, né? As experiências de vida, as questões morais desenvolvidas, a inteligência adquirida, mesmo que não registrada nos livros, nos compêndios, etc. O que a maior parte quer valorizar quando se debruça sobre essa genealogia são os títulos, a nobreza, a categoria social. Eles continuam, que coraria, ficaria envergonhado de contar como ascendente, honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem, de um cavalheiro devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são. Do tipo, vocês podem até reclamar, mas vai continuar acontecendo assim. A regra é essa, vamos dizer assim, né? Essa engrenagem da encarnação se processa dessa forma, a gente querendo ou não. Até porque a gente não tem maturidade ainda, nem evolução ainda, para achar que a gente pode questionar esses desígnios. E quando a gente tiver maturidade suficiente, a gente vai entender que não é necessário questionar nada, porque está tudo exatamente no lugar em que tem que estar. Não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Deus não estava preocupado com a nossa opinião com relação à vaidade que deveria ser preservada. Coisa de criança que está pegando pirraça e querendo ser aquilo que na verdade ainda não é. É por aí. Tem mais uma pergunta. Questão 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, do tipo, não existe, na verdade, um espírito que é filho de outro espírito, que é filho de outro espírito, isso daí se perde. Seguir-se-á que o culto dos avoengos, dos antepassados, seja ridículo? É interessante essa dúvida. O fato de não haver tanta importância nessa ascendência, isso significa que esse culto, esse respeito aos antepassados não tenha importância nenhuma? De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso, feliz, por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. A questão aqui é o que a gente está valorizando nos antepassados. O exemplo digno, honrado, ele é merecedor de respeito da nossa parte. Agora, o que a gente está buscando quando a gente olha para trás? Voltamos a perguntar. Segue. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. É assim que vai se formando aquilo que a gente chama de família espiritual. É assim que vão se construindo os grupos que permanecem juntos quando se encontram na espiritualidade. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram
com o culto que lhes tributais por orgulho. Nenhum dos nossos antepassados, pelo menos não aqueles que estão crescendo, que estão evoluindo, eles não se sentem honrados pelo orgulho nosso em observar e em valorizar a história deles lá para trás. Se é por orgulho, isso daí não tem, na verdade, valor nenhum para aqueles que já despertaram para a realidade da vida. Os espíritos que se deixam influenciar e tocar por essa questão são aqueles que se encontram no mesmo nível que nós ou um pouquinho aquém. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Eles valorizam em nós, aqueles que já estão, acima, adiante de nós, eles valorizam em nós os esforços que a gente faz para seguir os bons exemplos que eles deixaram. Agora, titulação, posição social, nobreza, isso tudo aí passa. A gente não leva nada disso para o outro lado. Somente nestas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais, porque funciona como sendo uma espécie quase que de incentivo, de lembrança daquilo que ficou de positivo e exatamente da memória que merece ser guardada, cultivada, refletida e imitada. É o que a gente pode fazer. Hoje nós ficamos por aqui. Na nossa próxima conversa nós vamos falar sobre parecenças, semelhanças físicas e morais. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima conversa.